Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sendo derramada sobre a sua vida. Estamos começando mais um dia, hoje é domingo, também o primeiro dia da semana, e nós louvamos a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou, porque Ele tem cuidado de cada um de nós e porque o seu amor é eterno, porque o seu amor é sublime sobre as nossas vidas e isso nunca vai mudar. Apesar de tudo aquilo que somos, de tudo aquilo que fazemos, Deus é Deus e nada pode mudar aquilo que Ele é. Então cremos piamente que o nosso Deus é aquele que cuida de nós, é aquele que livra as nossas vidas dos males e está o tempo todo nos trazendo para mais perto dEle. Que a gente possa fazer disso algo real na nossa vida, que a gente possa ser participante dessa obra de Deus para a nossa vida, que traz consolo, que traz cuidado, suprimento e nos ensina a ser perseverantes também diante daquilo que Ele é para as nossas vidas e diante da situação que nós enfrentamos. Irmãos, hoje eu queria conversar com você acerca de resistência. Talvez você perceba que esse vídeo não demore muito, porque a ideia é a gente ser mais objetivo e apenas fazer uma reflexão devocional de alguns textos bíblicos hoje. Queria que esse pensamento nosso fosse algo mais objetivo e mais devocional. Mas pode ser também que o vídeo aqui demore mais de 20 minutos, não sei. Eu estou falando exatamente no começo do vídeo porque eu quero que seja mais uma conversa e uma reflexão que a gente tenha a partir de alguns textos bíblicos que estão lá na carta aos Colossenses que o apóstolo Paulo traz para a gente. E isso a gente falando exatamente sobre resistência. A gente percebe em muitos programas de TV, principalmente reality show, que existem provas de resistência onde pessoas passam determinado tempo em uma situação desconfortável, em uma situação desafiadora, que exige força, que exige determinação, que exige a dedicação do participante para alcançar o prêmio, para ser vitorioso no final. E o último que persistir, que ficar até o final, esse será o vencedor dessa prova de resistência. E assim é também na nossa vida cristã. Falar sobre resistência é o mesmo que a gente imaginar desafios que a vida traz para a gente, desafios que a vida nos oferece, e precisamos persistir e resistir a esses desafios, sermos fortes, corajosos, como já pensamos em alguns dias, e sermos perseverantes naquilo que nós acreditamos e no nosso objetivo de vida. E quando se trata de vida cristã, é permanecermos fiéis e juntos do nosso Deus até o dia em que Ele estará nos dando a vida eterna. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É o que a Bíblia nos diz. E a nossa perseverança é exatamente essa, de permanecermos fiéis ao Senhor, cumprindo sempre a vontade dEle nas nossas vidas e sempre reconhecendo que Ele é o nosso Deus, é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E por isso eu queria que você acompanhasse comigo a leitura de alguns textos da carta aos Colossenses, mas antes eu queria que a gente lembrasse o que está lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 13. O apóstolo Paulo dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Primeiro eu queria que você guardasse esse texto no seu coração. Depois vem pensar sobre ele, o texto de Efésios capítulo 6, versículo 13. E o texto lá em Colossenses 3, versículo 12, vai ser o primeiro texto que a gente vai ler, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade e humildade e mansidão, de longanimidade. Versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos,
e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Agora vá lá para o capítulo 4, versículo 2 de Colossenses. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Irmãos, depois vai lá para o último versículo do capítulo 4, o último versículo da carta aos Colossenses, que a gente vai fechar o nosso pensamento com ele. Mas já nesses textos que nós vemos aqui, capítulo 3, capítulo 4, o apóstolo Paulo vai nos desafiar muito acerca da nossa perseverança, da nossa resistência na nossa vida cristã. O texto que a gente lê no capítulo 3 vai começar a gente nos desafiando, na verdade, a revestir-nos, de fato, daquilo que somos enquanto povo eleito de Deus, que fomos chamados para demonstrar amor, misericórdia, graça, mansidão e longanimidade. Se a gente pega essas características, a gente lembra dos frutos do Espírito, que na carta aos Gálatas, do capítulo 5, o apóstolo Paulo também vai nos ensinar acerca de demonstrarmos aquilo que somos e os frutos enquanto participantes e habitação do Espírito de Deus na nossa vida. Quando a gente percebe isso, irmãos, a gente lembra o grande desafio que nós temos na nossa vida, de demonstrarmos de fato o verdadeiro cristão que somos em toda e qualquer situação. E o apóstolo Paulo nos chama aqui para que a gente, mais uma vez, como ele usou no termo lá em Efésios, de revestir-nos. Em Efésios ele fala da armadura de Deus, e aqui ele fala nos revestir-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade e humildade, de mansidão e longanimidade. Ele aqui está lembrando para a gente que devemos nos apresentar como verdadeiros eleitos de Deus, participantes do corpo de Cristo, que fomos separados, chamados por Deus para sermos exatamente santo, irrepreensível e alguém que demonstra verdadeiramente os frutos do Espírito, demonstra verdadeiramente o resultado da conversão que Cristo promove no nosso coração. Depois ele vai lembrar acerca da paz e acerca da harmonia que devemos ter enquanto corpo de Cristo, e vai lembrar que tudo aquilo que a gente fizer, que seja no nosso coração, seja em palavras, seja em ação, devemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Ele por tudo. Ou seja, irmãos, o apóstolo Paulo nos lembra acerca das nossas práticas, da nossa vivência, acerca do nosso dia a dia, que tudo deve resplandecer aquilo que Deus é na nossa vida. Resistir, persistir e permanecer fiel à palavra de Deus, permanecer fiel como cristão, é o mesmo que a gente reconhecer a ação de Deus na nossa vida e como devemos agir diante daquilo que Deus é para cada um de nós. Os nossos frutos, as nossas práticas, demonstrarão claramente aquilo que somos e a fé que temos. Já pensamos isso várias vezes. E sobre resistência, é um desafio a mais que nós temos de continuar os nossos dias independente de qualquer situação. Lembrando quem somos diante de Deus, lembrando aquilo que Deus fez na nossa vida e que nada vai mudar aquilo que Ele é em cada um de nós. E no capítulo 4 ele vai dizer: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Portai-vos com sabedoria para que com os que são de fora aproveitai as oportunidades. E a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ou seja, aquilo que somos, aquilo que fazemos, deve refletir acerca daqueles que não fazem parte do reino de Deus, aqueles que ainda não conhecem a Deus. Eles precisam ver em nós aquilo que eles esperam de um verdadeiro cristão. Eles precisam ver em nós a esperança que tanto precisam e a esperança que só Jesus Cristo é. Precisamos persistir na oração por sermos aquele povo
que está ligado ao nosso Deus, aquele povo que tem contato direto com o seu Deus, aquele povo que entregou a sua vida para que o próprio Deus conduzisse a vida dele. E sem oração não será possível, porque não teremos contato com Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo nos chama à perseverança. E voltando agora para o texto do capítulo 6 de Efésios, ele vai nos lembrar que devemos ser perseverantes, resistir no dia mau, para que sejamos vencedores em Cristo Jesus. E resistir é continuar cumprindo a missão que temos de sermos verdadeiros cristãos. Aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas, aqueles que confiam no Senhor, nosso Deus, independente da situação que estamos passando ou vivendo. Aqueles que mesmo dentro de uma situação de pandemia, não esquece que é cristão. Aquele que mesmo dentro de uma situação da sua vida, seja ela uma situação boa ou uma situação ruim, não esquece que é Deus que tem o controle de todas as coisas. Precisamos ser aquele cristão que entende que é Deus quem supre, quem cuida, quem direciona e que está o tempo todo do nosso lado, nos trazendo cada vez mais para aquilo que a vida tem de melhor para nos oferecer, que é a vida eterna no próprio Jesus Cristo. E agora eu queria que a gente chegasse ao fim dessa reflexão, lembrando o texto que está lá no versículo 18 do capítulo 4 de Colossenses. Especificamente a parte C do texto que vai dizer: lembrai-vos das minhas algemas. Aqui o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: a saudação é do próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Irmãos, esse termo que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses, dizendo lembrai-vos das minhas algemas, ele está dizendo o seguinte: depois de ele ter exortado os irmãos a permanecerem fiéis àquilo que o Senhor Jesus desafiou a cada um, depois de ele ter ensinado aos irmãos como eles devem se comportar no seu dia a dia enquanto verdadeiro cristão, depois de ele ter ensinado aos irmãos aos Colossenses como deve ser a vida do verdadeiro cristão, ele diz o seguinte: lembrai das minhas algemas, ou seja, lembre de tudo aquilo que eu passei por causa do Evangelho. Lembre de tudo aquilo que eu passei para que hoje vocês estivessem recebendo a palavra de salvação do próprio Deus para a vida de vocês. Lembre de tudo aquilo que eu passei, mesmo diante das dificuldades que eu enfrentei, eu não desisti. Lembre das minhas algemas, ou seja, lembre-se que mesmo em uma situação de quase morte, mesmo que em uma situação de prisão, eu permaneço fiel à vontade e à missão que Deus colocou na minha vida. Então, irmãos, olhando para a vida de Paulo, para os ensinamentos que ele deixou para cada um de nós, o que é o coronavírus para aquilo que Deus é na nossa vida? O que é o desemprego para tudo aquilo que Deus é na nossa vida? O que é um relacionamento fracassado para tudo aquilo que Deus é na nossa vida? O que é um distanciamento social para tudo aquilo que Deus é na nossa vida? O que são as dificuldades da nossa vida diante daquilo que Deus é para cada um de nós? Lembremos disso. Lembre das algemas do apóstolo Paulo. Ele sofreu. Ele passou de morrer por diversas vezes. Foi livrado da morte pelo próprio Deus. O que é que a gente mais espera do Senhor na nossa vida? Para que sejamos fiéis a Ele. Será que precisamos passar por tudo aquilo que Paulo passou para que a gente possa ser fiel a Deus? O chamado do Senhor para a nossa vida é para que a gente seja fiel em todo o tempo, a começar de agora. Resistir nos dias maus. Resistir nos dias bons. Resistir em todo o tempo. Esse é o segredo. Permanecer fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que sejamos resistentes na nossa vida cristã. Que tenhamos no nosso coração a disposição de ser fiel a Deus em todo o tempo. E que a nossa vida demonstre o verdadeiro cristão que somos. Não só em palavras e pensamentos, mas verdadeiramente em atitudes, na prática. Lembre-se das algemas do apóstolo Paulo.
seja fiel. Que Deus te abençoe.